Você está prestes a ouvir um segredo sobre Deus que a igreja matou para esconder. Esta é a versão que poderia ter queimado você na fogueira há 500 anos, como queimou o Giordano Bruno, o filósofo italiano que ousou desafiar a igreja e dizer que o universo era infinito, que Deus habita em todas as coisas e que a igreja chamou de herege por revelar esses ensinamentos proibidos. Estou falando dos conhecimentos herméticos, a verdade oculta por trás de toda essa fachada que te venderam, uma visão que promete libertar sua mente para sempre das amarras da religião. Por agora, saiba apenas que essa é uma visão bem diferente de tudo que você aprendeu até hoje sobre Deus, uma que não vem do medo e da culpa, mas do puro entendimento. E hoje você vai finalmente entender por que esse conhecimento foi apagado da história. Se você é novo por aqui, quero te convidar a se juntar a nós nessa jornada de conhecimento. Cada inscrito, cada like, cada compartilhamento é o que permite continuar esse trabalho que exige longas horas de pesquisa, reflexão e dedicação. Considere se inscrever no canal. A sua inscrição fará toda a diferença para o nosso trabalho. É muito fácil se inscrever, é só você clicar nesse botão aqui embaixo, que é de graça, você não vai pagar nada e vai ajudar muito o nosso trabalho. Conto com a sua ajuda. E se eu te disser que a imagem que você carrega sobre Deus foi plantada em você de maneira proposital? Feche os olhos por um segundo e pense em Deus. Qual imagem aparece na sua mente? É bem provável que você tenha imaginado um homem, não qualquer homem, mas um ancião de barba branca, pele clara, sentado num trono dos céus e com certos traços europeus, mais especificamente com traços greco-romanos, uma figura estranhamente parecida com as imagens criadas pelos grandes artistas do período do Renascimento. E apesar de saber de sua onipresença, ou seja, apesar de saber que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ainda assim é bem provável que o tenha imaginado como um ser separado da criação. Essa é a imagem predominante de Deus em nossa sociedade, uma visão fortemente associada ao cristianismo. Vale ressaltar que ela não surgiu por acaso, mas foi meticulosamente construída ao longo do tempo, através da convergência entre interesses políticos, expressões artísticas sacras, mecanismos de controle social. Os poderosos precisavam de um Deus que inspirasse medo e obediência. Hoje, séculos depois, ela ainda domina o nosso imaginário, e é exatamente por isso que os ensinamentos herméticos não usam o termo Deus para designar essa consciência suprema. A palavra Deus carrega consigo uma série de estereótipos e concepções limitadas, além de estar associada a religiões específicas. Ao invés disso, eles utilizam o conceito de o todo. O todo seria a palavra que melhor descreve essa consciência ilimitada, infinita. O todo significa tudo que há, tudo que existe. A realidade última, a consciência infinita e absoluta que transcende e ao mesmo tempo abrange toda a existência. Ele não é um Deus pessoal, um separado da criação. E já deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se Deus é o todo, infinito, absoluto, a fonte de tudo, como explicar a existência do mal e do sofrimento na Terra? Também comente se você acredita na existência do diabo, essa entidade maligna arqui-inimiga do Criador. E já adianto que essa é uma questão que vai ficar para um próximo vídeo. Então, não esqueça de se inscrever e ativar todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo do canal. Vamos fazer um exercício mental a partir de agora. De acordo com o hermetismo e outras tradições esotéricas, existe algo chamado de o princípio da separatividade, que se refere à ilusão que faz com que todos os seres humanos se percebam como entidades isoladas, desconectadas da unidade divina, separados do todo. Segundo o entendimento dessa filosofia, essa percepção de separação com o todo está intimamente ligada ao momento em que ocorreu a queda da consciência humana nesse mundo material. Ao encarnar na densidade desse mundo, em termos vibracionais, a alma esqueceu-se da sua natureza divina e passou a se identificar com o corpo. Passamos então a crer que somos seres isolados uns dos outros e do todo, apenas um corpo, com nome. Contudo, esse é um dos grandes paradoxos que o hermetismo revela. O princípio da separatividade é uma ilusão da nossa consciência limitada, não é uma realidade absoluta. Pensar em um Deus separado da criação é uma contradição lógica. Se ele é infinito, não existe um ponto onde ele começa e termina. Não existe uma separação entre ele e nós, ou ele e sua criação. Se ele é infinito, ele está em tudo, em todos os lugares, inclusive na composição física e química das coisas, compondo a matéria. Podemos então chegar a uma máxima que diz que o todo está em tudo e tudo está no todo. Ora, se o todo está em tudo e tudo está no todo, logo somos parte do todo, porém experienciando o mundo de maneira individual. Chegamos então a uma revelação extraordinária. A única forma de tudo isso fazer sentido é compreendermos que nós e toda a existência
e estamos contidos dentro da consciência infinita desse ser. Tudo o que percebemos como realidade nada mais são do que projeções da mente divina do todo, manifestadas através do poder criador de seus pensamentos. Essa verdade foi magistralmente expressa no Kybalion através do primeiro princípio hermético: o todo é mente, o universo é mental. Nesse entendimento reside a chave para desvendar os mistérios da existência. Tudo é consciência, tudo é pensamento divino em manifestação. Assim, Deus não criou o universo como um artesão, ele o pensou. Em uma visão mais radical, podemos inclusive dizer que nada existe de fato. O que existe são apenas pensamentos. Essa é a real natureza de todas as coisas. Matéria, energias, leis físicas são pensamentos do todo materializado. Mas acreditamos estar fora, separados dele e separados uns dos outros, pois não temos a capacidade de transcender a nossa individualidade e chegar nesse grau de consciência da totalidade. Se, como discutimos anteriormente, o todo é pura consciência infinita, sem forma, sem limites, sem separação, então surge uma pergunta inevitável: por que a maioria das religiões insistem em retratar Deus como um ser limitado com traços humanos? Aqui chegamos a um outro grande paradoxo. Quanto mais tentarmos definir o divino, mais o reduzimos. E se Deus é imaginado como um homem, então, por definição, ele não é uma mulher, não é uma criança, não é um rio, uma árvore ou vento. E se ele não é algo, então ele é incompleto, é limitado, pois a verdadeira infinitude não pode ser reduzida a uma forma específica. Se ele não é algo, então ele, por definição, é finito. O verdadeiro infinito não é isto ou aquilo. É tudo ao mesmo tempo. Se, como vimos anteriormente, o todo é a própria essência da realidade, uma consciência infinita que não está separado da criação, mas que também não se confunde com ela, precisamos fazer então uma distinção crucial. Isto que nós estamos falando aqui não é panteísmo. Para o hermetismo, o universo está dentro da mente do todo, assim como um sonho está dentro da mente de quem sonha, mas não é a mente em si. Nesse entendimento, o todo não cria o universo como algo externo, mas sim, ele se manifesta através dele. Nós, e tudo mais, somos expressões individuais dessa consciência única, como gotas de um oceano infinito. Conhecer o todo é reconhecer que você já é parte dele. Mas entender isso exige coragem. Coragem para questionar, para buscar o conhecimento além dos dogmas, para exercer o senso crítico que nos liberta das ilusões. O caminho do verdadeiro saber não é cego, é iluminado pela razão e pela intuição. Se esse vídeo abriu a sua mente e de alguma forma ele foi relevante para você, não esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Isso é muito importante para que nós possamos continuar esse trabalho propagando o conhecimento para o maior número possível de pessoas. Conto com a sua ajuda.